Olá pessoal, Janaína Chiaradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Dr. Inloco, episódio número 23. Mais uma participação muito especial. Rony Tchek, que vai vir com toda a sua bagagem profissional, um tema interessante, mas vamos lá. Daqui a pouquinho você já vai saber do que se trata. Rony, seja muito bem-vindo mais uma vez a Inloco. Olá, Janaína, olá a todos, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É um programa tão importante, tão valioso como esse que você tem desenvolvido, eu tenho acompanhado, né? E um prazer bater esse papo aqui com você. Obrigado pelo convite. Mas fazia tanto tempo, né, Rony? Sim. Até para quem não sabe, não acompanhou na época, o Rony participou das nossas lives na época da pandemia, se tornou um amigo, uma personalidade in loco. E hoje volta aqui com uma bagagem ainda mais diferenciada. Sim. Mas, Rony, eu já te conheço, acompanho nas redes sociais. Infelizmente, a gente não consegue ter mais proximidade. Acompanho você, a tua família, teu profissionalismo. Sensacional. Eu acompanho. Mas quem não te conhece, quer saber um pouquinho mais sobre esse especialista em gente sensacional, soft skill. Quero saber um pouquinho mais. De onde que começou o Rony profissional? Legal. Veja só, Jana, esse ano eu completei 50 anos de vida. Olha! E 27 anos de profissão, né? Então eu estou me aproximando assim de uma marca muito importante na minha vida, que são quase 3 décadas de carreira, né? Legal. 3 décadas de profissão. E eu chego assim nesse lugar com uma certeza e algumas reflexões, né? A certeza que eu chego, e eu queria compartilhar isso não para falar sobre o Rony, mas para inspirar vocês também. A certeza que eu chego é que eu continuo aprendendo todos os dias. Eu acho que esse é um combustível assim maravilhoso para você se manter ativo, para você se manter saudável, para você se manter vivo, disposto, alegre, animado, jovem. Aquele ânimo, né? Aquele ânimo, aquela disposição, né? E o aprender todo dia, ele não depende necessariamente do estudo formal, né? Sim. E que pese seja super importante, uma pós, um MBA, cursos e por aí vai, né? Mas o aprendizado diário, Jana, ele é isso aqui que nós estamos fazendo agora, né? Ele é um interesse pelo outro, é um interesse por alguma coisa, é o porteiro que você cumprimenta lá na entrada e já interage com ele, aí se fala com o diretor da empresa, aí você lê alguma coisa, aí a pessoa te apresenta um assunto, você se interessa por aquele assunto, você faz perguntas, né? Então, esse cara sou eu tenho essa característica, né? Eu digo assim que eu sou fruto da minha curiosidade e dos meus estudos e das minhas escolhas, né? E aí isso foi me tornando um cara que passou a ser convidado para falar sobre esse assunto, né? Ah, que legal! Por isso que eu me defino aí como alguém que entende de gente e de soft skills. Soft skills são competências comportamentais, né? Ou seja, tudo aquilo que não é a parte técnica do trabalho das pessoas. Eu diria assim, hoje eu tenho a felicidade de entrar em várias empresas no Brasil todo, né, toda semana, empresas, colégios, instituições, e eu não entendo praticamente nada do que aquelas empresas fazem. E não há nenhum problema nisso, né, porque eu entendo um pouco de gente. Que faz parte do contexto. Que faz parte do contexto, né? Então, assim, ó, tudo aquilo que é relacionado ao comportamento das pessoas, é comunicação, é relacionamento, é empatia, é colaboração, é trabalho em equipe, esse olhar mais humano, né? Então, basicamente, assim, nessa apresentação inicial, esse cara sou eu, um cara curioso, estudioso, adoro estar com pessoas, adoro os meus momentos de, não digo de solidão, de solitude, né? Alguns momentos de estar sozinho, assim, e interagir com as pessoas, isso é fantástico. E é interessante, porque nós estávamos falando antes, né, dos filhos, treinando aquelas ideias, Sim. Compartilhando algumas coisas sobre o meu menino, e você falando sobre curiosidade, eu percebo que essa curiosidade que eu também tenho, porque eu gosto de fazer o podcast, para absorver o conteúdo de vocês. Mas você comentando a respeito da sua trajetória, me fez lembrar
a minha raiz, que seria lá a Mafalda. Mafalda, personagem argentina, que eu fui apresentada quando criança, mas super curiosa de tudo e ao mesmo tempo, né, indagadora. Isso também veio, essa curiosidade, essa busca, gostar de estar com pessoas. Você também se reporta ou lembra da infância com relação a isso? Olha, agora você tocou num assunto assim que até me arrepia, né? Porque eu até cheguei a escrever um livro sobre isso, né? Que foi durante a pandemia, um livro chamado Script, né? Sim, Uma obra inacabada, né? Se leu o livro, inclusive, trocamos livros, né? Mas ele fala de uma das fases mais importantes da vida de todos nós, que é a primeira infância, né? Então, na primeira infância, além do cérebro da criança, né, ou de todos nós adultos, né, quem está nos ouvindo agora, passou já pela primeira infância, é uma fase onde o nosso cérebro estava em formação e ele absorvia tudo que estava em volta, né? Com um detalhe muito importante, né, Jana? Sem filtro. Sem filtro. Hoje, nós adultos, nós temos um filtro, né? Então, se percebe quando uma conversa está enviesada, quando existe uma certa intenção naquela pergunta, quando é mais capciosa, tendenciosa, e a criança não, né? Ela não tem esse filtro. Então, lá na primeira infância, acontece uma coisa chamada influência parental, né? Os pais, os adultos vão colocando algumas verdades assim na cabeça da criança e a gente cresce com aquilo, né? Então, da onde que surgiu, por exemplo, a minha curiosidade? Eu sou de uma época, Jana, que o ensino fundamental, a primeira infância, a gente basicamente tinha o direito de ficar quieto na sala de aula, Sim. né? Era isso, você tinha que ficar quieto, não podia conversar com o coleguinha do lado, uma disciplina muito forte, muito rigorosa, assim, e que meio que tolhia a gente, né? A gente estudava conteúdos, né? Hoje, por exemplo, as escolas estão num formato absolutamente diferente, né? Interação, brincadeiras, né? Uma outra dinâmica dentro da sala de aula. Só que eu fui para o esporte muito cedo, né? Eu comecei na escolinha de voleibol com 9 anos. E aí o esporte abriu todas as portas e possibilidades na minha cabeça, né? Para começar a entender como é que as coisas funcionavam e se relacionar com pessoas, né? Você está num time ali com 9, 10 anos e muito legal ganhar. Mas e quando você perde? E quando não dá certo aquilo que você está fazendo? Como é que você começa a girar essas questões, né? Então, sim, da minha infância eu trago uma certa influência disso também, né? Mas eu queria deixar esse convite para as pessoas, que talvez possa ser um convite duplo, né? Fazer uma visita na sua infância. Como é que eu posso visitar a minha infância? Pega um álbum de fotos, por exemplo, da tua infância. Sim. Comenta com os filhos, com os pais, com um amigo, revive um pouco aquelas memórias, isso vai te trazer informações importantes, né? Mas uma forma também de você se conhecer um pouquinho melhor é você pensar o que você fez de diferente do que você fazia na tua infância, né? Que é o que eu absolutamente fiz. Que legal, acho muito bacana a gente resgatar esses momentos, Sim. Até para entender, né? O que hoje eu estou fazendo. Nossa, daí a gente podia ficar aqui horas falando que muita coisa é legal. Isso aí. Mas nós temos uma temática sensacional que daqui a pouquinho vamos abordar, né? Okay. Vida e ritmo, e é o que a gente mais faz aqui. Mas, Rony, a tua formação, como foi, teus cursos? Porque, claro, você já traz consigo essa curiosidade e, ao mesmo tempo, essa gestão de pessoas. Sim. Mas como que foi tua primeira formação e os cursos que você continuaram? Certo. Eu entrei em 1993, eu entrei no curso de Educação Física, né? Por gostar muito de esporte, eu fui fazer Educação Física, mas eu sempre gostei também dessa parte administrativa, de gestão de pessoas, de estar em contato com grupos, né? Formação de time, enfim. E comecei a trabalhar como personal trainer, aí fui para o ambiente de academias, e lá nas academias recebi um convite de uma das pessoas que lá frequentavam para trabalhar em ambiente corporativo, levando um serviço de ginástica laboral para dentro das empresas. Isso na década de 90, né? Nem se falava ainda desse assunto no Brasil. E aí quando eu entrei no ambiente corporativo com os exercícios físicos, foi uma primeira virada de chave na minha vida, assim. Eu entendi que aquilo era uma coisa importante, valiosa, e que eu queria estar mais em contato com aquilo, né?
E aí eu fui me preparando, fui me desenvolvendo nessa questão, né? Então fiz muitos cursos, fiz pós-graduação, sempre fui um autodidata, sempre li, estudei temas acessórios, assim, né? E aí o nosso negócio começou a crescer. A gente chegou a atuar em 17 estados do país, com os nossos programas de qualidade de vida, várias pessoas na nossa equipe, e aí eu comecei a ser convidado, ver como a vida vai te levando, né? Eu comecei a ser convidado para falar sobre liderança e formação de equipes. Então acabou extrapolando totalmente a educação física, né? E que no fundo sempre é o mesmo conteúdo, né, Jana? Pessoas, né? Pessoas, exatamente. Por isso essa questão de especialista em gente. Saúde de pessoas, né? Saúde de pessoas, né? Como que essas pessoas performam melhor, como que elas podem ter uma saúde melhor, funcionar melhor em grupo, né? Então eu, por exemplo, não optei pelo caminho da educação mais formal, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu fui mais para o mercado de trabalho, mas sempre estudando. E com isso também recebi muitos convites, e faço isso até hoje, que é dar aula em pós-graduações, em MBAs, né? Para justamente levar essa visão do mercado. Todo respeito à academia, né? Ao mundo acadêmico, mas eu pisei desse outro lado. Então é um pouco disso, assim, eu sou um leque meio aberto, né? E pronto, claro, absorver ali os conhecimentos, Sim. Ir atrás de conceitos, claro, Sim. Mas não só se limitar ao ensino acadêmico em si, mas Sim. a prática. O que está acontecendo e o movimento aqui desse setor, do outro, quais são as dificuldades que eu posso aplicar, e aí você expandiu. Isso aí eu expandi. E eu tenho um ponto importante de virada, assim, são vários, né? Mas um também se perguntou da minha formação. Em 2012, eu fiz uma certificação internacional em Wellness Coach, coach de bem-estar, né? Não. O coach é um termo que hoje ele está um pouquinho desgastado, né? Ele caiu, entre aspas, numa vala comum, né? Mas a essência do coach é uma coisa muito valiosa, que é um aliado, né? Você ter um coach é você ter um aliado para algumas questões da tua vida. E o que eu encontrei de fantástico na formação do coach foi uma metodologia. Como é que eu ajudo alguém a sair do ponto A para o ponto B? E às vezes até ajudá-la a clarear qual é esse ponto B, né? Identificar onde ela está, para onde ela pode ir. Então a metodologia do coach me ajudou muito e me colocou assim num outro momento de carreira, né? Então, a partir de 2012 também eu enxerguei assim uma mudança em mim mesmo, né? O Rony se tornou diferente a partir daquele momento. E aí quando você muda, você também impacta de alguma forma quem está ao seu redor, né? E eu reconhecer essa relação de propósito, ritmo, performance, né, na tua vida e enxergar na vida dos outros. Desafio grande, hein, Rony? Olha, aí eu tenho mais um ponto de virada que eu queria compartilhar com vocês. Foi um período lá que nós nos conhecemos, que foi durante a pandemia, né? A pandemia foi uma hecatombe, né, para todos nós. E para nós, né, falando em primeira pessoa aqui, para nós, para os nossos negócios, foi um momento muito difícil, né? O tal do lockdown, a gente ficou meses fechado, sem poder ir para as empresas, sem poder fazer nada presencial, né? E daí, naquele momento de dificuldade, Jana, algumas pessoas próximas me pediram para eu dar uma atenção para pessoas da família. Por exemplo, minha tia tem uma certa idade, você não podia ir lá em casa fazer alguns exercícios, bater um papo com ela está muito para baixo, muito sozinha, a minha avó, e assim foi. Por que isso é um ponto de virada, Jana? Porque aí eu cheguei próximo de uma coisa chamada envelhecimento. Eu sempre convivi com pessoas de várias idades, né? Sim. Tios mais velhos, avô, avó, enfim. Mas eu nunca tinha convivido com o envelhecimento tão de perto. E aquilo mexeu demais comigo, sabe? Mas mexeu demais, assim, de me fazer repensar a minha própria vida e o meu trabalho. Fala, como assim? O que aconteceu de tão especial?
Eu comecei a conviver com aquelas pessoas, indo na casa delas para ou conversar ou fazer exercício com elas, e eu entendi e percebi, assim, Jana, que o envelhecimento ele não é tão romântico quanto a mídia fala. Verdade. Ele não é tão romântico quanto a mídia fala. O envelhecimento ele é repleto de perda, de dor, de limitações, de frustrações, cicatrizes. Cicatrizes, pessoas que têm tantas questões ainda que elas gostariam de resolver e elas têm a noção que falta pouco tempo. Uhum. Isso é muito forte. E elas me traziam coisas fabulosas, assim, do tipo, Rony, eu estou com 80 anos, eu tenho dinheiro, eu tenho tempo, mas eu não tenho agenda. Nossa. Eu tenho condições para viajar para qualquer lugar do mundo. O meu corpo não consegue mais subir na escada de um avião e ficar 8 horas sentados no mesmo lugar. Percebe o tamanho do impacto disso, assim, o tamanho da dor? E aí várias pessoas me disseram assim, olha, eu queria ter conduzido a minha vida de uma outra forma. Que dor, né? Ouvir isso dói. Dói, é muito forte, pega fundo, assim. A pessoa se emocionar, olhar para você e falar, nossa, eu teria feito várias coisas diferentes. Daí ela empacota e te diz assim, então você que é jovem, aproveite a tua vida. Aí eu refleti muito sobre aquilo, sabe? Daí quando você pensa assim, ó, aproveite muito a sua vida, o que você pensa? Você falou, cara, eu vou acelerar, né? Eu vou fazer o máximo que eu posso enquanto eu sou mais jovem aqui e tenho condições. Eu falei, não. Aí foi a virada. É justamente o contrário. Uhum. Por isso o tema aqui é vida em ritmo. A sacada não é acelerar. A sacada é desacelerar. Você fala, Rony, como assim desacelerar? O que você está querendo me dizer? Se aposentar mais cedo? Eu falei, não. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto como eu estou trabalhando agora, mas eu estou trabalhando melhor. Qualidade? Escolhas. Uhum. Qualidade e escolhas. Por exemplo, você me conheceu, né? No momento eu estava envolvido com conselho regional, com associações brasileiras disso e daquilo, que é extremamente importante e valioso, né? Foi um baita aprendizado, deixei a minha contribuição, aprendi muito lá também, mas você chega no momento que você percebe que não dá para fazer muita coisa. Você acha que você dá conta de tudo, mas você não dá, né? E aí você começa a ficar um pouco mais seletivo. Então, assim, a grande sacada é você escolher quais os nãos que você vai dizer. Exatamente. Os sims também. E conseguir dizer o não. E conseguir dizer os nãos, né? Então, eu fiz assim nos últimos 2 anos para cá, e agora eu começo a colher melhor esses frutos, eu fiz um reposicionamento da minha vida, da minha agenda, definindo em qual direção eu vou dedicar a minha energia, o meu tempo, o meu foco, a minha capacidade de trabalho, né? E aí quando eu consigo me colocar nesse lugar, eu consigo ser mais inspirador também para as pessoas com quem eu convivo, né? Quer seja com família, amigos, relacionamento, mas principalmente na esfera de trabalho, né? Aí a gente começa também a levar uma mensagem diferente nesse mundo que te convida a acelerar tanto. A gente leva uma mensagem de desaceleração. Mas desaceleração não é simplesmente fazer menos, né? É você ser mais assertivo nas tuas escolhas. Aonde que eu vou, de fato, dedicar o meu tempo e a minha energia. É quase que eu recalcular. Vamos recalcular, peraí. Boa palavra, né? Boa palavra. Dar aquela respirada, mas vamos recalcular. Isso aí. Mas já vamos entrar nessa temática Boa, também, na parte número 2 e 3. Tá. E a inspiração, Rony, para tudo isso que você vive? Qual que seria o teu contexto? O Rony, que lá da infância até hoje passou por tantas situações. Você sabe que eu não sou necessariamente um fã de Nelson Rodrigues, mas tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele escrevia muito bem vários contos, né, histórias e tal, e um dia perguntaram para ele, mas vem cá, Nelson, como é que de onde que vem tanta inspiração para você escrever coisas tão maravilhosas? Ele falou, é simples, é só abrir a janela e olhar para fora.
tá tudo ali. Então eu sou mais ou menos esse cara também. A minha maior inspiração é o dia a dia. Sim. É o dia a dia. As situações, as conversas com as pessoas, os momentos, as dificuldades, os acertos, né? O dia a dia é uma grande inspiração. E tinha mais um detalhe que você me perguntou. Sim, a inspiração deixa eu pegar aqui, os momentos que você... A inspiração da infância até agora. Sim, sim. Para você conseguir chegar nessa... Porque você tem que se permitir também, né? Muito, muito. E você só se permite quando você já passou por fases de aprendizado, Isso. de prática. E o que me chamou a atenção na tua fala foi você conseguir enxergar diferente as pessoas que estavam à tua volta. É isso aí. Hoje de manhã, inclusive, eu estava falando sobre isso com um colega. Eu estou com 50 anos de vida, né? 30 anos quase de estrada profissional. Então é uma bagagem considerável, né? Onde que eu consegui fazer essa virada assim do Rony, um cara muito tímido lá da infância, simples numa cidade pequena, para o cara que eu sou hoje, né? Que continua sendo um aprendiz, bastante humildade, mas eu reconheço e ouço que eu tenho uma bagagem, né? E isso é muito importante, muito gostoso de reconhecer isso, né? Eu me tornei assim mais sensível, Jana, para conseguir perceber o invisível. Uhum. Sabe? Perceber o invisível. O que é o invisível? Não tem nada de místico, de sobrenatural, aqui não é isso, né? Sim. Mas o invisível é quando você tem uma intuição, quando você faz... É o Rodrigues, a janela dele. É a janela aberta, é olhar para fora, assim, é olhar para a pessoa e tentar, né, escutar o que não é dito, o brilho no olho, ou a falta do brilho no olho, sabe? Às vezes é uma música, é uma mensagem na rádio, tá tudo aí à nossa disposição. Tá tudo aí à nossa disposição. Você só precisa realmente estar um pouquinho mais aberto para isso. E aí eu queria trazer de novo essa questão do desacelerar. Vou te dar um exemplo. Imagine que você trabalhou o dia todo, está super cansada, você sai do escritório 8 da noite, se fala assim, eu vou entrar no meu carro agora, e eu não vejo a hora de chegar rápido em casa para eu fazer um lanche, tomar meu banho e deitar para descansar. Eu quero descansar. E aí você vai voando no trânsito, come rápido, toma um banho correndo para ir deitar e descansar. O que é o contrário disso? Eu já saio devagar do escritório. Já vou desacelerando. Eu já vou descansando. Eu ligo o carro, eu escolho uma música. Ou às vezes até o silêncio. Ou até o silêncio, que é maravilhoso. E aí você já vai descansando no percurso, percebe? Uhum. Você já vai chegar em casa com um ritmo um pouquinho melhor do que aquela adrenalina da saída. Aí você respira um pouco, toma uma água antes de escolher o teu lanche. Não se incomodou no trânsito? Porque você tem duas opções. Você tem duas opções, né? Ou reagir ou curtir o passeio. Por gentileza, pode passar na frente. É isso aí. É isso aí. Percebe o que é o desacelerar? Então, é isso que está à nossa disposição e é muito simples, mas exige um pouco de percepção, um pouco de consciência. Por isso que o nosso bate-papo aqui hoje é para falar sobre ritmo, né? Para você conseguir saborear, perceber essas coisas. Porque, infelizmente, e eu passei por isso recentemente também, a gente não percebe. Uhum. Você entra numa roda viva, num piloto automático, que você não percebe. Né? É verdade. E, de repente, o teu dia a dia vira um checklist, né? Ele vira uma lista de tarefas. Né? É verdade. E, assim, o tema que foi sugerido pelo Rony, Vida em Ritmo, a arte de sustentar a própria performance, pode parecer, em um primeiro momento, que vai ser algo assim, né? É um ritmo acelerado. E o Rony já demonstrou que vai nos fazer refletir um pouquinho diferente do que nós imaginávamos. Então, não deixe de acompanhar a parte número 2 amanhã aqui na Inloco.